Stephanie, tudo bem? Boa noite pessoal. Boa noite, Tamires. Só vou fixar um comentário aqui. Grande Johnny. Boa noite. Pronto. Fiuza. Boa noite, pessoal. Bom, eu fixei o comentário aqui. Eu vou falar de uma forma bem sucinta. Rosalie, boa noite a todos. De uma forma bem sucinta sobre colilitíase, né, que é cálculo na vesícula biliar, e suas complicações. Vou tentar passar aqui o passo a passo do raciocínio clínico que a gente faz, tá? Não sei se vocês chegaram a ver o caso, mas eu enviei um caso clínico que é extremamente frequente e todos nós vemos muito na nossa prática, que era uma mulher, né, de 40 e poucos anos, se eu não me engano, com uma descrição de um quadro de cólica biliar, né, que nada mais é que a presença do cálculo na vesícula gerando algum grau de sintoma. Como é que isso é cólica biliar, pessoal? Cólica biliar nada mais é que uma dor que classicamente é uma dor tipo cólica no epigástrico e ou no hipocôndrio direito, ou seja, pode se apresentar só no epigástrico, às vezes passa a perna na gente, principalmente após libação alimentar, principalmente alimento rico em gordura, tá? Que dura até 6 horas, mas pode passar, isso não é uma regra fixa, mas classicamente até 6 horas. É uma dor contínua em cólica e ela fica o tempo todo e frequentemente motiva a emergência desse paciente ou dessa paciente, porque é uma dor intensa. Como é uma dor de cólica, ou seja, um espasmo de uma víscera oca, alivia com antiespasmódicos como a escopolamina, né, o famoso Buscopan. Pode vir associada com náusea, vômito, e a dor pode se irradiar para dorso e às vezes até para a escápula ipsilateral, ou seja, a direita, tá? E essa paciente ela foi atendida na emergência, foi encaminhada para o ambulatório para investigar esse quadro de dor, que já havia uma suspeita de cólica biliar, ou seja, é o cálculo da vesícula que complicou, obstruindo ali, deu sintoma, mas ainda não gerou uma complicação maior, mas ela não foi ao ambulatório, e agora ela retorna com uma icterícia, colúria, acolia fecal, e faz um quadro sugerindo inflamação, que é um quadro de colangite, uma suspeita de colangite, né? Ela veio com calafrio e febre mensurada. Tá? Esse foi o caso clínico e essa é a provável complicação. Então, eu vou traçar aqui um raciocínio linear, como esses cálculos aparecem, né? E como eles progridem, e como é que é isso muito na prática, tá, pessoal? Eu quero que vocês evitem erros que a gente vê muito comumente no dia a dia, às vezes da gente não conseguir chegar nesse diagnóstico, ou às vezes dar a volta ao mundo para chegar nesse diagnóstico que a gente faz questão de falar, porque é muito, muito frequente, tá? Então, primeiramente, pessoal, nem todo mundo que tem cálculo na vesícula vai ter sintoma, ou seja, vai ter essa cólica biliar que eu acabei de descrever. Eventualmente, isso vai ser um achado de exame, principalmente ultrassom, muito solicitado pelo pessoal da ginecologia, do abdômen superior, ou exames solicitados por algum outro motivo. A gente vai lá e vê um cálculo. A gente tem que operar obrigatoriamente o paciente com cálculo na vesícula? Não. Se o paciente nunca teve sintoma e, na maioria das vezes, ele nunca vai ter, ele ou ela, ou seja, 5 a 15% mais ou menos dos pacientes que têm cálculo vão ter sintoma como essa paciente teve. Então, não é todo mundo que tem sintoma. Então, o que eu quero falar com isso é que quem tem cálculo na vesícula não é igual a colicistectomia, não é igual a cirurgia, tá?
Então, quem que a gente vai pensar em operar? É o paciente que tem maior probabilidade de complicar. Quem são? Os pacientes que têm sintoma, ou seja, uma cólica biliar, como a gente acabou de descrever, aquela dor bem característica, que nem sempre está complicada com colicistite ou algumas outras coisas que eu já vou enumerar, tá? E está ali o cálculo. Está ali porque uma mulher tem sobrepeso, tem mais de 40 anos, é multípara, já teve vários filhos. Esses são aqueles 4 Fs em inglês, né? De fertilidade, do sexo feminino, 40 anos de forte, né? E idade fértil, multípara, tá? São fatores de risco para cálculo de colesterol. Então, aquela mulher, com todos esses fatores de risco, ou homem, isso independe desses fatores de risco, mas é mais comumente encontrado esses cálculos, nem sempre é cirúrgico. Então, vai ser cirúrgico quando for sintomático, ou seja, como aquela paciente é, complicando ou não, que eu já vou enumerar as complicações, ou cálculos muito grandes, maiores que 3 centímetros, mesmo que nunca tenham dado sintomas pelo potencial de complicação, tá? Cálculos associados a pólipos de vesícula, cálculos associados a uma vesícula já esclerotrófica, endurecida, que tem o maior fator de risco para câncer, cálculo associado a doenças inflamatórias da veia biliar, como colangite esclerosante primária, e cálculo, pequenos cálculos, múltiplos cálculos, que tem maior chance de passar e complicar. Esse daí é mais questionável, e nada disso que eu estou falando é uma verdade absoluta, mas na grande maioria dos guidelines, essas são as indicações. Quando a gente acha um cálculo que não dá sintoma no paciente, que é a grande maioria, inclusive, tem que tirar a vesícula, tá? Então, nem todo cálculo é cirúrgico. Ainda se falando dos cálculos na vesícula, tem os cálculos de colesterol, que são os mais comuns. Lembrar que eles não são visíveis no raio-x, ou seja, nem na tomografia, eles são radiolucentes. Então, se vocês pedirem às vezes um raio-x, uma TC, é possível que a gente não encontre esses cálculos, inclusive são os mais comuns, tá? Que estão presentes justamente nesses fatores de riscos principais: obesidade, mulher, multípara, tá? Idade acima dos 40 anos, paciente, que eu queria chamar a atenção, que perdeu peso muito rápido, tá? Que aí muda ali a constituição da bile e deixa ela mais litogênica, ou seja, pós-cirurgia bariátrica, tudo isso favorece a formação de cálculos de colesterol. E existem os cálculos de bilirrubinato, que estão muito mais comuns, eles são muito mais frequentes nos pacientes que sofreram hemólise, tá? Pacientes com anemias hemolíticas, como anemia falciforme, a gente brinca, se a gente fizer um raio-x de um paciente falcêmico, do abdômen e do tórax, a gente vai ver um coração aumentado por uma IC de alto débito pela anemia. A gente vai ver cálculo na vesícula, porque esses cálculos de bilirrubinato associados à hemólise, eles são radiopacos, ou seja, eles aparecem no raio-x e na tomografia, enquanto os de colesterol, que são mais frequentes, não, tá? Mas lembrar, por isso que o ultrassom ele é melhor para ver a vesícula e dar o diagnóstico de colilitíase. Porque independe se é cálculo de colesterol ou não, ele vai ver uma imagem hiperecogênica, né? O ultrassom a gente fala ecogênico, ou seja, hiperecogênico, está mais branco, com sombra acústica posterior e móvel decúbito, tá bom? Só voltando aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder aqui, mas pelo menos, podem mandar perguntas, tá, pessoal? Quem eu ver aqui, eu vou responder com o maior prazer. Esse é o objetivo da live, tá? Foi perguntado aqui os Fs, né? Então, sexo feminino, female, forte de 40 anos, idade fértil e obesidade, fat, né? De sobrepeso. São os fatores de risco para o cálculo mais comum, que é o de colesterol. As anemias hemolíticas para os cálculos de bilirrubinato. E lembrar que todo cálculo ali tem, na verdade, não é só de colesterol, é só de bilirrubinato. Eles são mistos. Então, às vezes, ele é um pouco mais ou um pouco menos radiopaco. Quando eu falo radiopaco, eu estou falando de raio-x, de transparência, ou de tomografia de densidade, hiperdenso ou não. Sendo que no ultrassom todos eles vão aparecer, tá bom? E só voltando então, anemia falciforme, eu estava brincando então que a gente vai ver o cálculo no raio-x, na vesícula, e vai ver uma área cardíaca aumentada, tá? E às vezes você nem vê o baço ali, a sombra do baço, porque com o passar do tempo já fez uma autoesplenectomia. Então, chegamos e definimos que cálculo é uma doença extremamente comum, que a maioria dos cálculos é de colesterol e que a maioria dos cálculos na vesícula, colelitíase,
não são cirúrgicos, tá? A não ser se eles já estão dando sintoma. E aí uma ressalva, a primeira dica que eu quero dar na prática para vocês. Esses pacientes, normalmente eles não falam dos sintomas, mas quando a gente pergunta objetivamente, poxa, quando come determinado alimento não fica enjoado, não tem uma dor abdominal? Ah, não, tem dor abdominal, fica enjoado. Então é muito frequente esses pacientes já terem complicado antes com cólica biliar, tá? E é uma dor que normalmente eles caracterizam bem, tá? Mas com frequência eles omitem essa informação se a gente não apertar, tá bom? Então tem o cálculo ali na vesícula, a gente já entende que nem sempre é cirúrgico. Se estivesse dando sintoma é cirúrgico, se não estiver dando sintoma, só naquelas exceções que a gente já comentou, e se quiser eu boto aqui por escrito depois para vocês, tá? Primeira complicação de cálculo na vesícula, e lembrar que cálculo na vesícula é muito mais frequente que cálculo dentro do fígado intrahepático ou na via biliar. Por quê? Porque a bile está acumulada na vesícula. Ali, a bile é 10 vezes mais litogênica que nas outras topografias por onde a bile passa. Então, por ali é a principal fonte de cálculo de longe, tá? Então, levando em consideração que a grande fábrica de cálculo é na vesícula, a primeira complicação qual que é? É o cálculo que está ali na vesícula, tentar sair numa contração da vesícula, principalmente induzida, né, estimulada por alimentos ricos em gordura. A gente libera uma série de hormônios que fazem a contração da vesícula, e esse cálculo ele pode achar um caminho ali, seja no infundíbulo, ou seja, na saída da vesícula, ou até já mais na frente, no ducto cístico, que vai se comunicar com o colédoco, e o cálculo impactar ali. Quando ele impacta ali, é isso que vai gerar a cólica biliar, ou seja, vai estar impactado, a vesícula vai fazer força, e não vai conseguir tirar aquele cálculo dali. Só que esse cálculo ele vai inflamar, vai doer, mas ele vai regredir, classicamente com menos de 6 horas, aliviando a dor. E o marco desses pacientes, além do que eu já descrevi, é não ter elevação dos marcadores inflamatórios e nem febre, tá? Então, a primeira complicação é a própria colilitise, dando sintoma que é a cólica biliar. Quando esse mesmo mecanismo, o cálculo está ali impactado, só que o cálculo não consegue ir para frente nem voltar, aí essa inflamação da vesícula vai inflamar, vai expor a mucosa ali da vesícula, e aí pode ter um supercrescimento bacteriano ali e gerar o que a gente chama de colecistite. Então, colecistite litiásica, ou seja, associada a cálculo, nada mais é que o cálculo que impacta ali no caminho, inflama a vesícula, fica mais do que 6 horas. Então, qual que é o achado? É uma cólica biliar mais febre. Ou mais taquicardia, como for que vocês queiram definir do ponto de vista clínico um estado inflamatório, com uma dor que localiza ali no hipocôndrio direito, principalmente, às vezes em epigastro, né, como a gente já falou. E o que a gente vai ter de exame físico? A gente vai ter aquele famoso sinal de Murphy, que a gente palpa o ponto cístico, que é o quê? É a linha hemiclavicular, que normalmente coincide com a linha paramuscular do reto abdominal direito, tá? No rebordo costal direito. Então, quando a gente palpa ali e pede para o paciente fazer uma inspiração profunda, e ele ou ela param de respirar, isso é o sinal de Murphy. Isso tem uma sensibilidade e especificidade bem razoável para colicistite, tá? Aí quando a gente vai lá, faz o laboratório, tem uma leucocitose, PCR elevado, paciente com febre, poxa, tem um sinal de Murphy, a dor era tipo uma cólica biliar, o paciente já tinha histórica de cólica biliar prévia, que é muito frequente, e a gente faz um ultrassom e vê uma vesícula aumentada, parede espessada, líquido perivesicular, esse sinal de Murphy ultrassonográfico, ou seja, a mesma coisa, só que com transdutor, o paciente para de respirar. Quando a gente o radiologista está com o transdutor ali no ponto cístico, isso é o sinal de Murphy. E aí a gente está autorizado a dar o diagnóstico de colicistite. E quando a gente tem cálculo, é uma colicistite litiásica, que na maioria das vezes vai ser cirúrgico, nem sempre tem infecção, mas na maioria dos gardinais a gente tem que deve fazer antibiótico e fazer a colicistectomia, de preferência por vídeo laparoscópico, até 3 dias. Isso daí é uma discussão eterna entre cirurgia e clínica, qual é o melhor momento de se operar, mas
na maioria dos guidelines, até 3 dias já em uso de antibiótico, preparando ali o paciente, tá? Tem algumas coisas que não tem conversa, pessoal. Poxa, tem sinais de perfuração da vesícula, enfisema subcutâneo, demonstrando gravidade ali do processo inflamatório, o paciente está instável, o paciente está com antibiótico há mais de 48 horas, continua com febre, independentemente de qualquer coisa, esse paciente vai ser submetido a uma colecistectomia de urgência, independentemente de risco cirúrgico. Agora, o paciente está com antibiótico, está respondendo, está febril, está bem clinicamente, mas é um paciente com risco cirúrgico bom, ou seja, um ASA 1, ASA 2, vai para a colecistectomia, idealmente na mesma internação, melhor ainda até 3 dias, como eu já falei. Agora, se for um ASA 3, 4 ou 5, aquele paciente grave, um risco cirúrgico ruim, a gente está autorizado a tentar fazer um antibiótico e se responder bem, ótimo, não faz mais nada. Se não responder bem em 48 horas, a gente pensa em drenar essa vesícula, que deve estar cheia de pus, seja com percutâneo, né? Ou seja por endoscopia, a gente vai lá, espeta a vesícula para drenar essa vesícula e melhorar esse paciente, e só vai operar o paciente com risco cirúrgico alto se ele não melhorar com essas medidas menos invasivas, tá ok? Então, pessoal, falei de colelitíase, que é cálculo na vesícula, que nem sempre é cirúrgico, que pode complicar com colecistite, e aqui eu estou falando da colecistite litiásica, quando obstrui ele mais do que 6 horas, inflama e infecta. E a próxima complicação é a coledocolitíase, ou seja, normalmente ocorre com cálculos menores, aquele cálculo que quando a vesícula contrai não consegue passar o infundíbulo, que é a saída da vesícula, e o ducto cístico, que consegue passar, perdão, na hora que contrai, o cálculo migrou, então ele vai cair aonde? No colédoco, que é aquele tubo, né, aquele canudo que liga o fígado até o intestino delgado, mais especificamente na segunda porção do duodeno, na papila maior, né, com mais frequência. Ou seja, o colédoco desce, se encontra com o ducto pancreático principal, que é o víscero, e sai na papila maior duodenal, tá? Então esse cálculo que migrou, ele vai cair no colédoco. Então aqui, pessoal, é o primeiro momento onde uma doença de cálculo, estou falando de litíase, pode cursar com elevação da bilirrubina, porque enquanto estava dentro da vesícula, não estava atrapalhando a via biliar, exceto se for uma colecistite grave e fazer aquela famosa síndrome de miríase, com 2 E's e I no final. Que você inflama tanto a vesícula que a própria infundíbula ali com o cálculo impactado empurra o colédoco e obstrui a via biliar. Então, isso é uma exceção que a gente vê muito bem em exames de imagem, tá? Então, enquanto eu estou falando de colelitíase, cólica biliar ou não, colecistite, nenhuma delas justifica aumento de bilirrubina, TGO e TGP, que são as transaminases, fosfatase alquilina e gama-GT, que são as canaliculares. Isso só vai se justificar a partir do momento que o cálculo passa e obstrui a saída do ducto biliar principal, que é o colédoco, e faz uma hepatite colestática, ou seja, aquela obstrução aguda, aumenta a pressão dentro dos ductos hepáticos, inclusive dos ductos biliares intrahepáticos, gerando aquela hepatite. Então aí vai uma segundo macete do dia. A coledocolitíase pode ter um quadro inicial com padrão hepatocelular, ou seja, TGO e TGP muito maior que fosfatase alquilina e gama-GT. Para um desavisado, aí pode olhar aquilo ali e falar, não, isso aqui deve ser hepatite A, alguma outra coisa que está dando hepatite, não obstrução da via biliar, onde deveria ser maior fosfatase alcalina e a gama-GT. Só que aqui é uma exceção. Aqui é uma colestase gerando um padrão hepatocelular inicialmente. E com o tempo, aquele cálculo ficando impactado, vai invertendo isso daí. As enzimas canaliculares sobem mais, fosfatase alcalina e gama-GT, e as transaminases caem, tá? E qual que é o grande macete de vocês diferenciarem uma coledocolitíase com TGO e TGP altíssima, numa fase inicial, de uma hepatite? Dor. Quando a gente está diante de uma icterícia flutuante, mesmo que tenha transaminases maiores que as enzimas canaliculares,
e o paciente tem dor, e isso que levou ele para emergência, ele ou ela, dor, tem que pensar em coledocolitíase e não numa hepatite. Hepatite, seja ela medicamentosa, autoimune, viral, vai levar o paciente para emergência muito mais por náusea, vômito, pode até dar um desconforto abdominal, mas não é isso que leva o paciente à emergência. E quando é a dor, até que se prove o contrário, a gente tem que brigar para dar o diagnóstico de coledocolitíase, ou seja, um cálculo que mais comumente saiu da vesícula e parou no colédoco. Ou se um cálculo se formou ali primariamente no colédoco, mas isso é menos comum, tá ok? E aí, quando a gente está diante desses pacientes, a gente vai estratificar o paciente, e aí eu não vou repetir aqui, senão fica um pouco longo e eu acho que não vai ser pouco produtivo. Eu queria convidar todo mundo a ver no nosso próprio Instagram, a gente tem o nosso site também, www.roundmed.com, e lá, pessoal, ou aqui no próprio Instagram, mas no site eu acho que fica mais fácil, se vocês jogarem lá coledocolitíase, vai aparecer todos os nossos materiais de coledocolitíase. E lá tem um carrossel onde a gente diferencia o paciente de baixo risco, moderado risco e alto risco para coledocolitíase e a conduta. Se a gente vai partir direto para uma CPRE para desobstruir a via biliar, se a gente vai fazer uma colangio-ressonância ou uma ecoendoscopia, ou se vai direto para uma colestectomia, tá bom? Então não deixem de ver. Então eu vou voltar e vou fazer o passo a passo de novo. Cálculo na vesícula pode dar sintoma, cólica biliar. Pode complicar com uma colicistite aguda que obstruiu a saída da vesícula, dura mais do que 6 horas, febre, aumento de marcadores inflamatórios. Normalmente é colecistectomia antibiótico. E pode passar o cálculo, coledocolitíase, que é obstrução da via biliar, e aí sim vai ter aumento das transaminases canaliculares e bilirrubina, tá? E a dor é o que chama a atenção. E essa coledocolitíase pode complicar com 3 coisas. 2 que são muito em moda, que é a primeira, que é o nosso caso clínico, que é a colangite aguda, ou seja, o cálculo entupindo a bile, que é estéril e segue um caminho fígado, intestino duodenal, endodeno, segunda porção. Como está obstruído, as bactérias podem ascender do intestino e fazerem a colangite. Eu não sei explicar para vocês, mas aqui é o terceiro macete. É mais comum o paciente com obstrução de via biliar por cálculo evoluir com colangite do que uma obstrução por tumor, por exemplo, um tumor de cabeça de pâncreas. Não sei explicar muito bem o porquê, mas isso é uma coisa que ocorre. Então, os pacientes com quadro agudo de dor, elevação das enzimas de coledocolitíase, evoluem com colangite com alguma prevalência, que é um quadro que pode ser grave. É aquele paciente com dor abdominal, febre icterícia, que é a famosa tríade de Charcot, e pode complicar ainda quando fica mais grave, fica supurativo sob pressão, com a pêntade de Reynolds, que é a tríade associada à hipotensão e confusão mental, tá? Frequentemente, esses pacientes têm que tirar esse cálculo dali, normalmente com CPRE, e depois serem submetidos à retirada da vesícula, que é a fábrica desses cálculos, tá? Então, primeira complicação, colangite da coledocolitíase, e a segunda complicação de um cálculo impactado na via biliar, se ele impactar bem distal, onde já se encontrou com ducto pancreático, pode dar o quê? A principal causa de pancreatite no planeta Terra, que é pancreatite de etiologia biliar. Nada mais é que um cálculo que saiu da vesícula, pegou o colédoco e parou bem ali na saída, na papila maior, na segunda porção do adenal, onde o ducto de Wilson pancreático sai também. Então entope o pâncreas. E as enzimas pancreáticas, sob pressão, elas são ativadas. Então evoluem com pancreatite aguda, tá? Então, o paciente com coledocolitíase, a gente sempre tem que certificar se teve calafrio, e eu não sei explicar o porquê, mas esses pacientes se queixam de calafrio, aquele tremor, às vezes nem faz tanta febre, mas muito calafrio, que pode ser um indício de colangite, a gente vai ter um baixo limiar para culturar e começar antibiótico. Pode complicar com pancreatite, que é aquela dor que vai mais para o dorso, vômito, a gente tem que fazer amilase lipase nos pacientes, é mandatório, tá? Eventualmente, se tiver dúvida diagnóstica, fazer um exame de imagem para ver se tem algum indício de pancreatite, que o tratamento é um pouquinho diferente, dieta zero, hidratação, tá? E a terceira complicação da coledocolitíase, que a gente pouco fala, é cirrose, pessoal.
Então a gente não pode ver um cálculo em colédoco e ficar confortável, mesmo que esteja ólico sintomático. Às vezes a gente tem a sensação que a colangite é sempre esse quadro explosivo, né, grave de infecção. Mas não, às vezes o paciente tem um cálculo ali, ou mais de um, no colédoco, na via biliar, e funciona como um filtro de pedra. A bile consegue passar, o paciente às vezes faz colangite, e a bile ali sob pressão, mesmo sem icterícia, a bile está gerando sob pressão por um grau de colestase e obstrução da via biliar. E o que isso pode fazer? Pode evoluir com cirrose biliar secundária, ou seja, uma obstrução da via biliar, evoluindo com uma colestase persistente, e essa bile sob pressão intrahepática pode cursar com cirrose. Para vocês terem ideia, a hepatite C, que é uma das principais causas de cirrose no Brasil e no mundo, leva anos, 20, 30 anos para evoluir com cirrose, enquanto que uma obstrução da via biliar tem relato na literatura de 3 a 6 meses de evoluindo com cirrose. Então a gente não pode dar bobeira para uma colédocolitise, a gente não pode se sentir confortável com o cálculo ali, porque pode complicar com colangite, com pancreatite aguda, que tem um potencial de gravidade elevado, e cirrose biliar secundária, tá? Então, pessoal, essas são algumas das complicações. Complicações menos frequentes. Pode inflamar muito a vesícula, de tal ponto que ela se comunique com o intestino e faça uma fístula de um cálculo e passar esse cálculo para o intestino e ele obstruir. Tem alguns pontos que classicamente para ali o cálculo quando é um cálculo grande, principalmente na válvula ileocecal, gerando o famoso ilho biliar, que o paciente abre um quadro, teve um quadro prévio, compatível com colicistite, e daqui a um tempo faz um quadro de suboclusão ou oclusão intestinal, dor abdominal, distensão abdominal, redução da eliminação de flatos e fezes, náuseas, vômitos, tá? E o exame de imagem ajuda bastante a gente, tá? Então, esses são o caminho da doença litiásica. Eu queria fazer alguns adendos aqui antes de responder as perguntas, que eu vou ler uma por uma. Quando vocês estiverem diante de um paciente com elevação da bilirrubina, às custas de dieta, elevação das transaminases e das enzimas canaliculares, for um quadro flutuante e teve dor, isso é tão característico de colédocolitise que, se vocês submeterem o paciente aos métodos diagnósticos e não acharem, vocês vão estar diante provavelmente de duas opções. Ou o cálculo migrou, ou seja, ele conseguiu passar a papila e foi embora para o intestino e resolveu, e o paciente vai melhorar clinicamente, laboratorialmente, tá? Ou a gente está diante de uma coledocolitíase, de um cálculo pequeno, principalmente colédoco distal, onde os meios diagnósticos são ruins. Não é que sejam ruins, mas eles deixam passar alguns diagnósticos de colédocolitise. Por exemplo, a colangio-ressonância, que é um ótimo exame, muito disponível, e por ser menos invasivo, é o que a gente lança a mão suspeitando de colédocolitise, tem uma sensibilidade de mais ou menos 70% de cálculo pequeno em colédoco distal. Então, se eu tenho uma suspeição grande, aonde a gente tiver disponível, a gente vai para o padrão ouro, que é a ecoendoscopia. Ecoendoscopia tem ultrassom na ponta do endoscópio, que o endoscopista ele faz uma janela acústica ali no duodeno, ali próximo à papila, e vê cálculo microlitise em colédoco distal. É melhor para ver também cálculo dentro da vesícula, tá? Então, estou falando isso porque é tão comum, pessoal, o pessoal da cirurgia chamar a gente, ou pedirem parecer, falando de um paciente com dor abdominal, icterícia, aumento das enzimas hepáticas e canaliculares, achando que é hepatite. Por quê? Porque tem um predomínio inicialmente de TJ e TGP, maior do que das canaliculares, e porque fez um exame de imagem e não viu cálculo na via biliar. Tá? E às vezes inicialmente não vê na vesícula, isso pode acontecer. Mas pela clínica ser tão característica, minha sugestão é que vocês continuem correndo atrás desses métodos com que vocês tiverem. Ecoendoscopia, repetir o exame de imagem se o paciente estiver piorando clinicamente, laboratório não estiver em queda, fazer uma CPRE eventualmente diagnóstica, mas normalmente a gente reserva mais para o tratamento por ser mais invasiva. Tá? Então, esse é o caminho da doença litiásica. E antes de responder
eu só vou fazer mais um adendo. Quando eu falei de colicistite litiásica, quando obstrui ali a saída, existe também a colicistite alitiásica, ou seja, sem cálculo. Com certeza vocês já ouviram falar disso. É menos comum, obviamente. É grave naquele paciente que já está grave no CTI, em uso de nutrição parenteral, diabético, que faz uma colicistite isquêmica por baixo fluxo de sangue para a vesícula e pode perfurar, um quadro com potencial de gravidade gigantesco. É uma daquelas causas de febre, pessoal, do paciente CTI entubado, sedado, que a gente tem que ficar atento. Que normalmente a gente pensa em quê? Em febre de paciente CTI. Infecção urinária, pulmonar, úlcera por pressão. Mas ficar atento à sinusopatia, principalmente os pacientes sondados que obstruem ali os meatos nasais, e colicistite litiásica. Lembrar que o paciente está sedado, ele não vai falar para você onde é que está doendo. Então, às vezes você bota a mão ali no hipocondrio, está quente, ou é uma febre que ninguém acha CIT. Poxa, pessoal, faz um ultrassom de abdômen superior, que pode ter aqueles mesmos achados de vesícula espessada, líquido perivesicular, mesmo sem cálculo, nesse caso sem cálculo, e é uma colicistite litiásica, o tratamento é cirúrgico, antibiótico cirúrgico, tá? Existe uma outra população de pacientes que fazem espessamento da vesícula, líquido perivesicular, que são as hepatites, de uma forma geral, por contiguidade, podem estressar a parede da vesícula. Então, o paciente com hepatite aguda, pela própria hepatite, pode fazer um espessamento da vesícula. Epstein-Barr, eu tive 2 casos, e a gente foi relendo na literatura, não é tão raro assim como a gente imaginava, fazer hepatite, colicistite litiásica viral. E aí tem MUF, tem tudo, mas é diferente daquela colicistite litiásica, daquele paciente grave, sedado, que perfura aqui, é pelo vírus, por contiguidade, e o tratamento é conservador na maioria das vezes, tá? Então lembrar da colicistite litiásica e lembrar, e que é um macete para vocês, é o 4º macete da live, que espessamento da vesícula, da parede da vesícula pelo radiologista, pode ser simplesmente porque o paciente tem ascite ou líquido livre na cavidade. O líquido pode superestimar a parede da vesícula. O que eu quero dizer com isso é, se o paciente tem ascite, é cirrótico, tem ascite, vocês viram a parede espessada da vesícula, mas não está hidrópica a vesícula, não tem dor abdominal, não tem aumento de marcadores inflamatórios, não tem febre, não tem MUF, aquilo ali deve ser um achado ultrassonográfico que está falseando uma parede espessada. Isso não é igual a colicistite, principalmente em quem tem ascite. Falei pra caramba. Eu vou tentar fazer minha última reta aqui de raciocínio e vou responder. Então, cálculo mais comum dentro da vesícula, pode ser assintomático, e na maioria das vezes pode complicar com cólica biliar, que está avisando para a gente que vai complicar, então a gente tem que operar. Essa cólica biliar pode ficar ali o cálculo impactado, evoluir com uma colicistite, que aí o grande macete é cólica biliar mais marcadores inflamatórios elevados, e clinicamente febre, enfim, MUF, que o tratamento é cirúrgico e antibiótico. Pode complicar com cálculo migrano, para via biliar principal, colédoco-litíase. Aqui é o momento que aumenta as enzimas hepáticas, canaliculares e bilirrubina. Enquanto estava na vesícula não acontecia isso. E essa colédoco-litíase pode complicar com pancreatite, inclusive a principal causa no mundo. E o macete aqui que TGP, quando está acima de 150, provavelmente a causa da pancreatite é cálculo, tá? Pode complicar com colangite e pode complicar com cirrose biliar secundária. Beleza? Então, pessoal, eu fiz isso aqui para situar todo mundo e eu vou ver aqui o que vocês comentaram. Deixa eu ver. Se após, Andrew perguntou, se após analgesia o paciente melhora, sai da urgência e pode caminhar para a via de unidade básica de saúde ou mesmo assim encaminha? Normalmente quando o paciente internou, foi emergência, né, que não é incomum, porque dói pra caramba, cólica biliar, se a gente estiver falando de colicistite, tem que internar, tem que fazer antibiótico. Colicistite, colédoco-litíase, complicado ou não com colangite e pancreatite, tem que internar, pessoal, não tem suspeita, e cada um com o seu caminho. Enquanto que a cólica biliar, se o paciente estiver bem clinicamente, vocês tiverem como garantir que esse paciente vá a uma unidade básica de saúde rapidamente, seja encaminhado para uma equipe cirúrgica, lembrar que o paciente que tem sintoma é o que tem um potencial, já teve cólica biliar, tem um potencial de complicar colicistite, alguma coisa assim, tem que tirar aquela vesícula fora. É uma colilitíase,
sintomática. Então, se a gente tiver como garantir um encaminhamento rápido até chegar numa equipe cirúrgica e tirar aquela vesícula, não é errado dar alta para esses pacientes, tá? E dependendo da conversa que a gente tiver com o paciente, eventualmente, na mesma entrada ali da emergência, a gente já tenta resolver, mas não é o mais frequente. O mais frequente é fazer o risco cirúrgico, eletivamente programar essa colecistectomia, tá? Agora, se tem colecistite, coledocolitíase, complicado ou não com outras coisas, aí é internar e resolver. Deixa eu ver mais para baixo aqui. Obrigado, pessoal, vocês aqui, esse horário. A gente vai agora dar um gás. A gente está chegando perto aqui do nosso encontro principal, que vai ser no dia 25 desse mês. Eu convido a todos. Tem um link ali na bio descrito como vocês se inscrevem para essa aula, que vai ser gratuita. Que aí, por fim, para quem quiser se aprofundar mais e achar que faz sentido, mas até lá a gente vai fazer uma série de encontros gratuitos e culminando com essa aula também gratuita, a gente vai ter um curso ministrado online, totalmente online, para quem quiser se aprofundar. E o grande diferencial que a gente entende que é o que a gente mais aprende é discutir caso clínico, tá? Então, a gente vai ter um momento nesse curso de discussão de caso clínico real, como a gente está fazendo aqui, só que com a participação de todos e de uma forma mais aprofundada, tá? Liberando aula, liberando material para todo mundo ter. O André perguntou novamente, paciente que melhora... Não, esse aqui eu já vi, desculpa. Deixa eu descer mais aqui. Pediram para salvar a live, pode deixar que a gente vai deixar. Essa semana vai ter live praticamente todo dia, tá, pessoal? Então fiquem atentos, com pessoas que eu admiro muito. Em que caso se indica litotripsia? O Frank perguntou, o Frank que é uma pessoa que participa bastante com a gente, eu agradeço. Litotripsia para cálculo de vesícula, diferente de cálculo renal, é uma coisa, exceção da exceção, que eu confesso que eu não me recordo de ter visto algum caso ser feito ou de algum guideline contemplando isso. O que a gente vê é, às vezes, um paciente com cálculo dentro da vesícula, colelitíase, que tem sintoma, ou seja, cólica biliar, ou seja, a indicação é de operar. Porém, o risco cirúrgico é muito alto. Então, nesses pacientes, o que a gente pode tentar fazer, principalmente, se for um cálculo menor que 1 centímetro, radiolucente, ou seja, cálculo predominantemente de colesterol, é a tentativa de fazer um medicamento chamado ácido ursodesoxicólico, que é o famoso Ursacol, que agora quebrou a patente, está até mais barato conseguir o ácido ursodesoxicólico, na dose de 10 mg por quilo dia, pode ser em 2 a 3 tomadas, para tentar deixar a bile menos litogênica a tal ponto de resolver aquele cálculo e ter menos sintoma. Tá? Então, a exceção da gente não operar a vesícula num paciente com colelitíase sintomática, um risco cirúrgico muito alto, e a gente pode tentar lançar mão do Ursacol, mas isso daí é um pouco frustro e na maioria das vezes a gente não consegue resolver, tá bom? Mas a litotripsia extracorpórea, alguma coisa nesse sentido, é exceção. Existe, naturalmente, a tripsia dos cálculos, por um exame que, quando ele está impactado no colédoco, e é um cálculo muito duro, por CPRE convencional a gente não conseguiu resolver, existe um exame que é a coledocoscopia. O endoscopista consegue jogar como se fosse um endoscópio pequenininho, que ele entra na via biliar e consegue passar um aparelho que faz a litotripsia no colédoco. Então, a coledocolitíase, que a gente não consegue resolver por CPRE convencional, a gente pode lançar mão da coledocoscopia, que é um exame mais caro, ainda pouco disponível e poucas pessoas fazem com expertise no Brasil, mas é uma possibilidade sim. Não sei se foi em qual momento que você falou, se foi na cólica biliar, num paciente de alto risco, que é mais o Ursacol, ou um cálculo impactado no colédoco, tá? Que não se resolveu por CPRE ou alguma outra tentativa até cirúrgica. O Clever falando... Prazer, meu amigo. Esse tema aqui realmente é muito comum e a gente tem que ter essa noção e correr atrás do diagnóstico, mesmo que não venha positivos os exames, pessoal. Isso é uma coisa que a gente fala muito com os nossos internos, residentes. Se a gente tem
medicina é muito bonito porque é um conjunto da obra, a clínica, né? A gente tem que ver todas as variáveis na mesa e não levar em consideração só um exame complementar. A anamnese, exame físico é o que mais vale, mas a gente vai somando laboratório, clínica, imagem. E, poxa, se tudo leva a crer que é coleta com litíase, por exemplo, a gente tem que insistir mesmo que o exame de imagem venha negativo inicialmente, tá? Vamos aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fique à vontade, tá, pessoal? A gente tá... Quanto mais vocês interagirem, melhor. Porque é dúvida de um, é dúvida de outro, certamente. E às vezes, eu falando, deixei passar alguma coisa importante. Vamos aí... Silêncio, né? Só me desculpa porque é muita gente que vai entrando aqui. Não quero deixar passar a pergunta. O André agradeceu. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, Evelyn aqui, muito nome de pessoas aqui que a gente gosta muito, admira muito. Rosalie, o paciente com colelitíase assintomática tem que ter o acompanhamento com ultrassom? Se sim, com qual frequência? Excelente pergunta da professora aqui da Faculdade de Petrópolis. Olha, não tem uma regra de acompanhamento e segmento. Por exemplo, o que ela está falando? É um paciente que foi diagnosticado com cálculo na vesícula. Esse cálculo foi descoberto de forma incidental, ou seja, de forma assintomática, nunca teve, mesmo a gente apertando, porque a gente tem que apertar esse paciente, perguntando se já teve dor, náusea, alguma coisa, principalmente quando come algum alimento gorduroso. Nunca teve cólica biliar, então, a princípio, esse paciente não deve complicar. E aí a gente já vai levar em consideração aquelas variáveis que tornam o paciente cirúrgico, mesmo não tendo sintoma, que é um cálculo muito grande, maior que 3, isso é meio que universal, associado a pólipo de vesícula, que aumenta o risco de neoplasia, assim como uma vesícula esclerotrófica. Se a gente estiver diante de um paciente com um cálculo que não preenche esses critérios de cirurgia e nunca teve sintoma, não tem um tempo determinado da gente fazer esse segmento. Então, o que a gente vai acompanhar é explicar para o paciente, olha, você tem cálculo na vesícula, vai dividir com o paciente essa informação, fala que o estudo que tem ao longo de 15 anos, esse paciente assintomático, que não tem indicação cirúrgica, em 15 anos tem de 5 a 15% de chance de ter algum sintoma. Então, te orienta em relação ao sintoma da cólica biliar. E se tiver, procurar emergência e explicar que tem cálculo. Se a gente chegar a um consenso que não é cirúrgico e o paciente continua assintomático, a princípio, não há indicação da gente ficar fazendo ultrassom com alguma regularidade para vigilância, tá? Essa é até uma pergunta excelente, mas até onde eu saiba, os principais guidelines nunca enumeraram, assim, não vejo enumerando uma rotina de acompanhamento de colelitíase assintomática sem indicação cirúrgica, tá? Eu vou procurar saber se tem alguma coisa nova em relação a isso e te passo, tá? E eventualmente eu boto até aqui no nosso Instagram, mas eu com certeza te mando no privado. Mas até onde eu saiba, não tem, tá? É um prazer. Há alguma indicação, Bernardo? Há alguma indicação off-label do ultrassom do uso de colestiramina para colelitíase? Colestiramina não. Que a colestiramina ela é muito mais um quelante de sal biliar que a gente usa na diarreia colerética. Lembrar que diarreia colerética não é só aquele paciente que tirou a vesícula e evolui com diarreia. Um paciente que às vezes está com diarreia, a gente não acha nada. Aqueles pacientes que a gente chama de síndrome do intestino irritável, boa parte deles podem ter diarreia colerética e a colestiramina pode ajudar. É muito utilizada no prurido, associada à elevação da bilirrubina direta, tá? Mas para colelitíase, até onde que eu saiba, não, tá bom? É muito mais um sacão naquele paciente com alto risco cirúrgico, com colelitíase sintomática, tá? Se ficou confuso, você me fala, por favor. Uma pergunta aqui. Tem o Gilbert, ou Gilbert, como vocês preferirem, e após perder a vesícula, fiquei com bastante icterícia
e bilirrubina bem alteradas, sempre bem elevadas. Ó, Gilbert, para começar, a notícia boa é que quem tem o diagnóstico de Gilbert, a gente pode falar isso em outro momento, a gente já falou até, fizeram uma coorte grande, se eu não me engano, na Inglaterra, no Reino Unido, que mostrou que quem tem aumento da bilirrubina cronicamente, mesmo que de forma flutuante, como é o que ocorre em Gilbert, e é uma doença benigna, tem um prognóstico melhor de tudo. É impressionante, de desfecho cardiovascular, de doença hepática metabólica, câncer. Tem até a indústria farmacêutica que está investindo em tentar aumentar remédios que aumentam a bilirrubina, não é a doença de Gilbert, mas a hiperbilirrubinemia. É um poderoso antioxidante e melhora o prognóstico desses pacientes. Mas, de fato, quem tem Gilbert tem mais chance de ter cálculo na vesícula. Agora, submetido à colestectomia, evoluiu com elevação da bilirrubina, tem que ver, não sei em qual contexto que é, se é um pós-operatório imediato, para a gente pensar numa complicação cirúrgica ou alguma lesão de via biliar principal, enfim. Mas o Gilbert, se for realmente Gilbert, tem algumas coisas que podem elevar. Poxa, não tem lesão de via biliar iatrogênica pós-colestectomia da doença litiásica que você foi submetido. A gente sabe que Gilbert pode aumentar a bilirrubina em jejum prolongado, uso de bebida alcoólica, dieta hipocalórica, tá? Então não sei em qual quadro se encaixaria, tá bom? Deixa eu tentar voltar aqui que eu acho que desceu. Tá? Mas eu acho que vale a pena ver se teve alguma complicação desse procedimento, enfim. Qual a principal complicação da colecistectomia por vídeo? A principal complicação, se eu não me engano, pelo menos a mais grave, é a lesão da via biliar principal. Tá? Pode ter algumas complicações, pode ficar fazendo um bilioma ali no leito da vesícula, quando está muito inflamada, pode fazer uma coleção de bile, que frequentemente o tratamento é conservador, pode ter lesão da via biliar principal, tá? Pode fazer infecção de parede. Eu não sei se a pergunta foi relacionada à lesão de via biliar, se foi infecção de parede, tá? Mas a colestectomia, na maioria das vezes, é um procedimento seguro, rápido, que o paciente vai de alta no mesmo dia, no dia seguinte, principalmente por videolaparoscopia, mas pode ter as complicações infecciosas. Se eu não me engano, a complicação infecciosa de parede é o mais frequente, mas a mais grave, sem sombra de dúvida, é a lesão de via biliar principal. Tá? Calma aí. Ó, a Josi pergunta, por que foi exatamente o que aconteceu comigo? Obrigado por falar sobre... Tá ótimo. Não foi uma pergunta. Eu agradeço a sua participação. No caso de cálculos muito pequenos, sem indicação de cirurgia, faz acompanhamento alimentar com nutricionista, tem alguma dieta especial? Dieta na doença litiásica, normalmente, é o paciente que está com coledocolitíase ou está tendo cólica biliar, de uma forma geral, tendo sintoma. Se o paciente não está tendo sintoma, ou seja, assintomático, não tem indicação cirúrgica, a princípio não tem uma indicação formal de mudança e limitação de dieta. Tá? O principal, quando o paciente tem sintoma, ainda não operou, está naquela ali, vai operar, não vai, é tentar estimular o mínimo possível da vesícula contrair, ou seja, alimentos ricos em gordura. Então, se a gente puder evitar alimentos gordurosos, melhor, tá? E sempre, a medicina, pessoal, das áreas da saúde é mais antiga. Aonde a gente perdeu, por conta de uma série de coisas, aumento do conhecimento, de ter que focar as nossas energias em algumas coisas, burocracia, a gente perdeu botar a mão no paciente, mexer no paciente, e nasceu fisioterapia, que é uma especialidade, uma profissão que é maravilhosa e ajuda muita gente. Então, estou falando isso tudo porque a gente perdeu um pouquinho na nossa faculdade e nos nossos estudos como orientar uma dieta adequada. Então, ter uma equipe multiprofissional, com nutricionista do nosso lado, fisioterapeuta, enfermagem, vale ouro, tá? Fonoaudiologia, enfim.
Calma aí. Vi alguns casos em quem perdeu a vesícula e o colédoco se expandiu atuou como algo parecido de uma vesícula. Já viu algum caso? O que pode acontecer, isso é legal vocês terem falado também, é o mais comum acontecer, é o paciente que tira a vesícula, ou seja, é colecistectomizado, evoluir com uma dilatação do colédoco e da via biliar intrahepática. O colédoco até 6 milímetros é normal num paciente que tem vesícula, e até 8 milímetros é normal quem não tem vesícula. Então é esperado quem tirou a vesícula fazer algum grau de dilatação da via biliar, mas não só do colédoco, como da via biliar intrahepática. Às vezes a gente faz exame de imagem por rotina, o paciente tem fosfatase alcalina gama-GT normais, bilirrubina normal, TJ-TGP normal, e está um pouquinho dilatada a via biliar. E aí você vai ver, tem colecistectomia, se trata de um status pós-colecistectomia. Não sei se foi isso que foi perguntado. Tá? O Marcos perguntou, se tiver um episódio de febre que cólica biliar, o uso de sintomáticas é o suficiente para aliviar ou fica recorrendo? Em caso de melhora ainda indicativo de cirurgia, se você está diante de um paciente com febre e cólica biliar, até que se prove o contrário, isso é uma colicistite. Então tem que examinar o paciente muito bem, ver se tem sinal de Murphy e minimamente submetê-lo a um laboratório simples, como hemograma e PCR, para a gente ver se tem marcadores inflamatórios elevados e ultrassom, para ver se tem colicistite, tá? Porque isso que a gente está descrevendo de febre e cólica biliar, a gente tem que ficar muito atento se isso não é colicistite. E mais um macete, pessoal, aproveitando a pergunta. Se perguntarem para vocês qual que é o padrão ouro para diagnóstico de colicistite, não é ultrassom. O ultrassom é o melhor porque é pouco invasivo e muito disponível e excelente. Mas o padrão ouro é cintilografia da vesícula para a gente ver se tem ou não tem colicistite. Tá? Se tiver na dúvida diagnóstica, tiver uma alta suspeita de colicistite e o ultrassom não confirmar, a gente vai para a cintilografia. Tá? Mas pela descrição, Marcos, que você botou de cólica biliar e febre, tem que internar, fazer antibiótico, correr atrás de colicistite e eventualmente colicistectomia. Deixa eu ver aqui. Paciente tem ainda 5 minutos. É um prazer, tá, pessoal? Paciente pós-cirúrgico que continua com dor. Como proceder? Essa é uma coisa, Vanessa, que infelizmente pode acontecer. Tem coisas que mimetizam a cólica biliar, e às vezes a cólica biliar não é como eu descrevi, de livro, né, que a gente fala. A gente pode ter uma dor abdominal que tem todo um jeitão de cólica biliar e a pessoa fez um ultrassom e tinha um cálculo na vesícula. Então, tem indicação de retirada da vesícula, só que pode não resolver. Por que não resolveu? Porque não era aquilo que estava dando a dor. Por exemplo, existe uma dor que é dor de parede abdominal. Aquele paciente ou aquela paciente mais frequentemente, que tem dor que às vezes pode ser coincidente com o ponto cístico, que piora quando contrai o abdômen, pode ser uma dor de compressão de nervo de parede abdominal. E às vezes é muito parecido. E é difícil realmente discriminar. Então, quando o paciente continua com dor após a retirada da vesícula, ou é uma complicação da cirurgia, que normalmente vem com outras coisas, né, elevação das enzimas, enfim, ou não era o cálculo culpado. Pode ter uma dor funcional, e aí entram várias dores funcionais, uma distensão de cólon, disfunção do esfíncter de Oddi, entre outras patologias que podem causar com desconforto, até sintomas dispépticos, né, gastroesofágicos, que estão ali muito próximos. Isso, infelizmente, pode ocorrer, e eu sugiro sempre que a gente indicar a colecistectomia, orientar isso ao paciente, se for um caso de cólica biliar, tá? Dr. Raimundo perguntou, a ressonância não é melhor? Dr. Raimundo, não sei se eu perdi o contexto lá em cima, eu acho que o senhor fez uma pergunta, deixa eu ver se eu acho aqui, e eu respondi rapidamente. A ressonância, eu não vou ter dificuldade em achar lá para cima, ela é superior à tomografia e ultrassom para cálculo no colédoco, ou seja, para colédocolitíase. Porém, quem é melhor do que ela é a ecoendoscopia como diagnóstico e como diagnóstico terapêutico a CPRE, que é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Tá?
Então a ressonância ela é superior para a via biliar. Para a vesícula, o ultrassom está de ótimo tamanho e quando a gente está diante de uma suspeita de colecistite, e aí não é colelitíase, e o ultrassom não mostrou aqueles sinais que a gente enumerou, a cintilografia é o padrão ouro, está mais do que a ressonância. Ó, paciente, o Anderson perguntou, paciente com quadro álgico cístico, ou seja, deve ser uma cólica biliar, né, em unidade básica sem febre, encaminho para o hospital ou trato clinicamente. Se for um paciente com uma clínica de cólica biliar, tiver bem clinicamente, não tiver nenhum marcador inflamatório elevado, não tiver clínica de febre, a gente pode dar diante de uma cólica biliar, a gente pode tentar tratar do ponto de vista sintomático, enquanto a gente encaminha, desde que a gente assegure que chega numa equipe de cirurgia rápido, igual a outra colega perguntou. Mas minimamente, eu particularmente acho que vale a pena fazer um exame que é muito disponível, que é o ultrassom. Eu acho que se não tiver disponível na unidade básica, eu encaminharia esse paciente para fazer um ultrassom, porque tem um potencial de estar iniciando uma colecistite ou complicar precocemente, tá? Então, ter um exame de imagem eu acho que vale a pena. Ó, o Fábio perguntou, síndrome de Mirise também tem a mesma sintomatologia? Mirise é uma colecistite grave que o processo inflamatório da vesícula é tão grande que empurra a via biliar e pode fazer um quadro muito parecido com a coledocolitíase, icterícia, aumento das transaminases canaliculares. Então, a síndrome de Mirise pode se comportar como uma coledocolitíase, só que quando a gente faz o exame de imagem, a gente vê uma massa ali, uma coisa muito inflamada na vesícula, tá? E aí, isso daí é uma colecistite complicada com mirise que acaba se comportando parecido com a coledocolitíase, tá? Pessoal, é isso. É um prazer. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até essa hora, pelas perguntas e participações de vocês. Óbvio que isso aqui que eu falei foi de forma muito superficial e sucinta, mas eu só quis passar as principais coisas que a doença litiásica da bile pode ter, para a gente ter um racional clínico na nossa cabeça. A gente vai aprofundar, entre outros temas, esse, tá bom? Tanto nas próximas lives, quanto no curso, que se Deus quiser, em breve a gente vai estar aí podendo estar pertinho de quem quiser participar de uma forma muito mais aprofundada. E o que vocês precisarem, mandem no direct, pra gente é um grande prazer, tá bom? Então, muito, muito obrigado pela participação de todos, pela presença de todos. Desculpa se eu não respondi alguém, acabou que aqui são muitas mensagens, eu tenho dificuldade em ver todas, mas não deixem de mandar para a gente no direct, que a gente faz questão de responder. No nosso site, RoundMed, vocês conseguem fazer buscas que fica mais fácil de achar do que no Instagram, ou no próprio Instagram, vão descendo que vai ter lá um carrossel. Obviamente, pessoal, tudo que a gente produz é com muito carinho, é um resumo para orientar, mas nunca deixem de se aprofundar no conhecimento. Uma dica que te dá para os internos residentes é estudarem o resto da vida, mas, por exemplo, viram um paciente com uma série de patologias, não é estudar diabetes de uma forma geral, que é um tema gigantesco que a gente não vai dar conta. Então, nossa sugestão é estudar pontualmente uma pequena coisa todo dia, em longo prazo, relacionada àquele paciente, ou seja, baseado em caso clínico, que é o que a gente gosta de fazer, porque é assim que a gente vai aprender. A gente fazer o par de meia, a gente estudar querendo ajudar o próximo, que é o nosso grande objetivo, tá bom? Então essa é a sugestão que eu dou para vocês. Então o que eu quero dizer com isso é que nunca deixem de aprofundar o conhecimento de vocês. A gente está aqui para dividir caso clínico, quando vocês tiverem algum outro parecido, ter aquele estalo para partir para mais estudos e melhores condutas, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Pode deixar que eu vou deixar salvo. E a gente vai estar aqui com mais frequência até culminar com essa aula do dia 25, que também vai ser gratuita, mas essa eu acho que tem que se inscrever, tá? Para depois a gente, para quem achar que faz sentido,
se aprofundar na clínica médica, baseado na discussão de caso clínico com a gente, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenha uma excelente noite.